informações. Vamos ver os detalhes aqui? Barramentos, também conhecido como bus, são, em poucas palavras, padrões de comunicação utilizados em computadores para interconexão dos mais variados dispositivos. Vamos conhecer algumas características dos principais barramentos presentes nos computadores, como ISA, AGP e PCI. Numa ordem cronológica, eu até diria que ficaria mais adequado ISA, PCI e AGP. Note que muitos desses padrões já não são utilizados em computadores novos. Mesmo assim, conhecê-los é importante. Antes de mais nada, o AGP aqui aparece duas vezes, porque nós podemos dividir AGP na versão 1 e na versão 2, que ao decorrer da aula nós iremos verificar. Muito bem. Antes de começarmos, é importante você saber que no decorrer da aula eu vou utilizar com certa frequência a palavra slot. Slot, né? Esse termo faz referência aos encaixes físicos de cada barramento para a conexão de dispositivos, que são as placas controladoras, placa de vídeo, placa de rede, placa de som, entre outras. Em geral, cada barramento possui um tipo de slot diferente. Muito bem. Ficou claro para vocês o que é barramento? Vamos detalhar? Os barramentos, muito conhecido também como bus, é o que faz todas as conexões. Esses barramentos ficam presos à placa-mãe. Eu não disse para vocês que todas as placas controladoras ficam ligadas nas placas-mães? As placas controladoras ficam ligadas na placa-mãe? Tá, mas como que eu ligo? Tudo que eu precisar ligar, né? Quando você vai ligar a sua televisão, você tem que encaixar a tomada. Tudo que você liga, você encaixa algo em alguma coisa, né? Sempre você tem um conector macho e um conector fêmea. E aí que entram os slots, que eu fiz menção ali, deixar claro, de explicar o que eles são, porque eles vão aparecer com frequência nessa aula. Os slots, eles que vão ser o meio termo entre a placa-mãe e as placas controladoras. E cada placa tem um tipo de slot específico, tá? É igual brincar de Lego. Cada peça encaixa no seu lugar correto, tá? Uma placa de vídeo vai encaixar num slot específico de uma placa de vídeo. Uma placa de rede vai encaixar no slot específico de uma placa de rede, tá ok? Lembrando que quando eu estou falando de encaixar essas placas nos slots, eu estou falando de uma placa-mãe off-board, porque se for on-board, eles já estão conectados, soldados na própria placa, ok? Vamos começar pelo barramento ISA. Então, o barramento ISA, que significa Industry Standard Architecture. Deixa eu só beber água. É um padrão não mais utilizado. Poxa, o vídeo, se não é mais utilizado, por que você está comentando dele? É porque para a gente chegar nos barramentos de hoje, a gente tem que passar pela evolução, né? E foi ali que tudo começou. Então, no barramento ISA, ele é encontrado apenas nos computadores antigos. O seu aparecimento se deu na época do IBM PC. E essa primeira versão trabalhava com uma transferência de 8 bits por vez e um clock de 8,33 MHz. Lembrando que quando eu falo de clock, eu estou falando de frequência, como eu disse agora há pouco. Na verdade, antes do surgimento do IBM PC XT, popularmente conhecido como XT, esse valor era de 4,77 MHz. E a gente pode analisar, esses aqui eram, né, nós temos aqui três slots ISA. Podemos observar que aqui nós temos um chanfro, tá certo? Né, ó. Esse chanfro, porque a placa ISA, ela era algo assim, tá? É nesse chanfro aqui, ó, que eu faço essa conexão. Até mesmo para eu saber, reparem que eu tenho o lado esquerdo menor que o lado direito, para eu saber qual lado da placa que eu deveria encaixar, tá ok? Uma coisa que eu faço questão de enfatizar no barramento ISA
primeiro, que são os computadores antigos, tá? Ele ficou popularmente conhecido na época do XT, e ele tinha uma velocidade muito pequena, uma velocidade de 8,33 MHz, que, como eu disse do XT, a gente está falando em 4,77 MHz. Pensando nos dias de hoje, por exemplo, uma placa de vídeo com essa velocidade não roda de jeito nenhum, tá? Então, placa ISA, que é o Inducer Standard Architecture, é um padrão de slot bem mais antigo, é um padrão de barramento bem mais antigo, tá certo? Continuando aqui, nós passando do ISA, né, saindo o ISA de cena e entrando o PCI. O PCI ele surge nos anos 90, tá? E ele significa Peripheral Component Interconnect. Ele surgiu no início dos anos 90, fabricado pela Intel, né? Líder em placa-mãe até hoje, aí, líder em processadores, os componentes eletrônicos de informática, a Intel é um exemplo aí, né? É um padrão. Suas principais características são a capacidade de transferir dados a 32 bits e clock de 33 MHz. Especificações estas que tornaram o padrão capaz de transmitir dados a uma taxa de até 132 megabytes por segundo. Os slots PCIs são menores que os slots ISA, assim como seus dispositivos, obviamente. Na próxima tela eu vou mostrar uma fotinha do slot PCI, mas antes quero deixar claro para vocês a diferença gritante em velocidade. Primeiro, vamos entender como é que funciona bits. Quando a gente fala em bits, o que é bits? Bit significa binary digits, ou seja, dígito binário, 0 e 1. Tudo na informática é 0 e 1. 0 desligado e 1 ligado, tá certo? Reparem que tem alguns conectores mesmo, né, para ligar, acender a luz, que você tem ali o 0 e 1, né? Em cima disso, tudo na informática são sequências binárias. Essas sequências binárias de zeros e uns é o que permite eu dizer a minha velocidade. É bem fácil de entender. Quando eu falo em bit, o último bit é sempre o menos significativo, tá? Então, se eu pensar numa sequência de 4 bits, eu imaginando uma sequência de 4 bits, esse último bit, ele vale 2 elevado a 0. Tudo elevado a 0 é 1. Cada bit à esquerda, eu aumento 1 na potência. Ou seja, se o primeiro bit era 2 elevado a 0, o próximo bit é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. O próximo bit, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. O próximo bit, 2 ao cubo, 8. Se eu tivesse um próximo bit aqui, seria 2 elevado à quarta, eu teria aqui 16. Olha lá, o último bit vale 1. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Reparem que esses números são algo comum na nossa vida, não é? Repara, você já comprou um pendrive, por exemplo, pendrive. Ou ele é 4 GB ou ele é 8 GB. Você não tem um pendrive de 6 GB. Porque tudo vai em cima dos bits. Na informática, quando a gente fala em arquitetura de computadores, tudo bate em cima desses bits. E olha como é fácil entender de uma maneira rápida como que funciona essa velocidade. Porque é muito fácil chegar aqui e falar que a PCI tem uma velocidade tal, mas é interessante que você entenda como funciona essa velocidade. E olha como é fácil entender esses números binários. O último bit vale 1, não vale? Qual é o próximo número depois do 1? É o 2, não é? Então, 1, 2. Poxa, por que pulou o 4? Cadê o 4? Desculpa, por que pulou o 3 se foi direto para o 4? Só que é o seguinte, se eu somar esses 2 bits, 1 mais 2, 3. Qual é o próximo? 4. Por que o próximo é o 8? Se eu somar os 3 aqui, ó, 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. Qual é o próximo número depois do 7? 8.
Por que o próximo é 16? 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15. Qual é o próximo número depois do 15? O 16. Entenderam? Por que o próximo é o 32? 16 mais 8, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 2, 30. 30 mais 1, 31. E o próximo, 32. E assim sucessivamente. Continuando falando sobre PCI, o próximo slide, ele fala que a outra característica que tornou o padrão PCI atraente foi o recurso de Bus Mastering, que em poucas palavras, trata-se de um sistema que permite que os dispositivos façam uso do barramento, ler e gravar dados direto na memória RAM. Tá? Já vou explicar melhor isso. Sem que o processador tenha que parar e interferir para tornar isso possível. Note que esse recurso não é exclusivo do barramento PCI. Esse recurso não é exclusivo do barramento PCI, mas foi no barramento PCI que isso começou. Então, prestem atenção. Na informática, tudo é desempenho também. Você, quando senta na frente de um computador, você quer que o seu computador tenha desempenho. Você quer que o seu computador seja rápido. Seu computador é lerdo, você xinga, né? Fica bravo. Esse computador é muito lerdo, não presta, tal. É assim que funciona. Aí a importância do PCI. Por quê? A partir do momento que eu tenho a memória RAM para me auxiliar no processamento, a minha velocidade aumenta. Né? Tanto que vocês viram lá que chega a 132 megabytes por segundo. Porque eu não preciso do processador. É mais ou menos assim. Eu estou correndo. Quando eu estou ficando cansado, ao invés de continuar correndo, eu bato na mão de uma segunda pessoa, descansa, essa segunda pessoa entra em ação. Ou melhor, eu estou carregando um peso que está muito pesado para mim. Eu chamo uma segunda pessoa para dividir comigo, não vai ficar muito mais fácil? Então, esse é o conceito do PCI. Essa é a ideia. Quando eu utilizo a memória RAM para auxiliar no meu desempenho, eu deixo de usar o processador não precisa se preocupar comigo. E com isso eu não preciso interromper ele nas outras tarefas. Tá claro? Essa é a ideia do barramento, assim, essa ideia surgiu no barramento PCI. E, já que eu falei já 2 slides seguidos do PCI, vamos ver aqui. Outra grande novidade do barramento PCI, além de utilizar a memória RAM, é que o barramento PCI, ele foi o primeiro barramento que a gente que começou a usar o famoso Plug and Play, né, PNP, que é o plugar e usar, não é isso? Então aqui até escrevi. Outra grande novidade do PCI é a sua compatibilidade com recursos Plug and Play, algo como plugar e usar. Eu não preciso, porque quando eu instalo uma placa de vídeo, de rede, eu tenho o driver dessa placa. Detalhe, não confundir driver com drive. Drive de disquete, né? Nossa, essa eu fui longe. Drive de disquete. Drive, né, de CD. Agora, o driver é o que permite. Lembra que hardware e software andam lado a lado? Nessa aula, a gente está falando só sobre hardware. Mas, quando eu instalo o hardware, eu preciso instalar o software pertinente a esse hardware. Quando não há necessidade de instalar esse software, ou seja, só de plugar já funciona, por exemplo, as webcams hoje em dia. Pluguei a webcam, ela está funcionando. Então, o que eu digo com isso? Que essa webcam, ela é no sistema Plug and Play. Plugo e uso. Aqui, para a gente analisar, nós temos o barramento PCI, que assim como o ISA, ele também tem um chanfro. Só que reparem que agora o chanfro dele é bem mais deslocado. No PCI, no ISA, eu diria que ficava 30% de um lado e 70% do outro, agora está praticamente 10-90, né? Ou seja, qualquer placa controladora que seja PCI, ela vai ter uma característica assim, né? Essa parte mais estreita fica nessa primeira etapa e essa parte maior fica nessa etapa maior. Tá ok? Então aqui nós temos na foto um conector PCI
E esse conector, na verdade tem dois conectores PCI, e ele foi uma grande evolução e surgiu nos anos 90. Então nós tínhamos os barramentos ISA e em seguida tivemos o barramento PCI. Vamos continuar com outros barramentos? Agora a gente vai falar sobre o barramento AGP. Antes de eu ir para a tela, o barramento AGP ele ficou muito conhecido por ser um acelerador gráfico, tá? Então os fãs de jogos, né, ficaram muito felizes com o surgimento do barramento AGP. Com o barramento AGP, o mundo dos jogos virtuais, né, o mundo de jogos digitais, vamos chamar assim, fica melhor, conseguiu evoluir muito. Por quê? Quando a gente fala em jogo, ele requer muito recurso da placa de vídeo. E com o AGP, com esse acelerador gráfico, permitiu que os pixels ficassem melhores, né? Lembrando que pixel é o quadradinho, né? Quando você fala em imagem, você tem imagem, no modo geral, tá? Você tem imagem bitmap e imagem vetorial. Imagem vetorial, utilizada em CorelDRAW, hoje Illustrator, está mais forte no mercado, são aquelas mais que você usa para fazer um logotipo, ou são imagens geométricas. Então, por exemplo, você tem uma imagem vetorial que é vermelha, você pode aumentar o zoom o quanto for, que aquele tom de vermelho vai ser o mesmo. Agora, se você tirar uma foto, tira uma foto minha aqui, tirou uma foto, essa foto é uma imagem bitmap, tá certo? Se você aumentar o zoom aqui no meu rosto, você vai ver uma espinhinha aqui, você vai ver um detalhezinho ali. Ou seja, você vai ver vários quadradinhos. Esses quadradinhos você não chama de quadradinho, você vai chamar de pixels. Esses pixels, né, quando eu estou jogando, não é legal. Fora as travadas, né? Então tá jogando lá o futebol e aí o jogador fica travado. Isso também não é legal. E toda essa evolução, né, e sempre tem mais a evoluir, surgiu com a AGP. Hoje você tem placas de vídeos tão potentes que tem os coolers específicos da placa de vídeo, né? Lembrando que cooler é aquele ventiladorzinho pequeno, mas como estamos falando de informática, você não vai falar ventiladorzinho pequeno, você vai falar cooler. De repente, uma questão no concurso que pergunta sobre, você sabe qual é a função, mas fala cooler, fala, nossa, o que é cooler? É aquele negócio que eu levo cerveja para a praia? Não, certo? Esse cooler aqui são aqueles ventiladorzinhos pequenos. Eu tenho uma fotinha aqui que vou mostrar para vocês, tá? Mas vamos fazer a leitura aqui do barramento AGP. Então, AGP, Accelerated Graphics Port, ou seja, uma porta gráfica aceleradora, que serve para lidar com o volume crescente de dados gerado pelos processadores gráficos. A Intel anunciou em meados de 96, fim dos anos 90, o padrão AGP, cujo slot serve exclusivamente, né, diferentemente do que acontece com ISA e com PCI, que servia para outras placas controladoras, como rede e som, a AGP ela serve exclusivamente para placa de vídeo. Então, se tiver alguma questão que envolve barramento AGP e está falando alguma placa que não seja de vídeo, já elimina aquela alternativa. A primeira versão da AGP, por isso que lá naquela primeira tela aparecia AGP duas vezes, porque a gente tem a AGP 1.0 e a AGP 2.0. Chamada de AGP 1.0, trabalhava a 32 bits com um clock de 66 MHz, o que equivale a uma taxa de transferência de dados de até 266 MB. Para quem está bom de memória, 266 MB já é praticamente o dobro daqueles 132 MB que o PCI já alcançava. Se a gente pensar nos 8, né, 4,77 do ISA, então já crescemos muito. Por segundo. Mas na verdade pode chegar ao valor de 532 MB por segundo. Então a velocidade da AGP, como eu disse, esse foi o grande diferencial da AGP, foi a velocidade e consequentemente com a melhora na velocidade, por isso que o foco ficou na placa de vídeo, tá? Indo para o próximo slide aqui, em meados de 98 a Intel lançou o AGP 2.0, tá? Na verdade tem o 3.0 e assim vai, aqui também não precisa ficar escrevendo 40 AGPs, cujos diferenciais eram a possibilidade de trabalhar também com um novo modo de operação de 4 velocidades, oferecendo uma taxa de transferência de 1066 MB, praticamente 1 GB. Na verdade, para ser 1 GB, teria que ser 1024,
Lembrando que esse 1024 é do 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. A ideia dos binários. 1024 é 2 elevado à décima, tá? Muito bem. E alimentação elétrica de 1,5 volts. O AGP é 1.0, ele funcionava a 3,3 volts, ou seja, além de ser mais veloz, ele um consumo de energia menor. Com isso, implica em menos aquecimento, em tudo isso. Algum tempo depois, surgiu o AGP 3.0, que contava com a capacidade de trabalhar com alimentação elétrica de 0,8 volts. Reparem, metade daquele 1,5 volts, que já era pouco em relação aos 3,3 do 1. E agora eu tenho 0,8. Reparem que a cada evolução do AGP, além de aumentar a velocidade, né, do acelerador gráfico, eu diminuía o meu consumo elétrico. Volto a dizer, diminuo o consumo elétrico, diminuo o aquecimento. E um modo de operação de 8 velocidades, correspondendo a uma taxa de transferência de 2.133 megabytes por segundo. Arredondando, 2 gigabytes por segundo. Além da alta taxa de transferência de dados, o padrão AGP também oferece outras vantagens. Uma delas é o fato de sempre poder operar em sua máxima capacidade, ou seja, o AGP está sempre atuando no seu limite, já que não há outro dispositivo no barramento. Volto a dizer, AGP, placa de vídeo, que interfira na comunicação entre a placa de vídeo e o processador. Lembre-se que o AGP é compatível apenas... Se alguém esquecer disso é sacanagem, já falei 4 vezes, eu já estou irritado comigo mesmo. Permite também que a placa de vídeo faça uso de parte da memória RAM, como incremento da sua memória. Esse recurso é chamado de Direct Memory Execute. Então, isso o PCI já fazia de uma forma mais limitada, o AGP de uma forma mais ativa, de uma forma mais concisa, de poder usar os recursos da memória RAM para me auxiliar. Tá ok? Continuando aqui, esse aqui é um barramento AGP. Percebem, né, que só pela foto dos outros barramentos, você percebeu uma placa-mãe mais antiga, né? Olhando essa foto aqui, você já vê uma placa-mãe um pouco mais moderna, ok? Tá claro? ISA, PCI, AGP. Vamos continuar agora falando das placas controladoras. Então, as placas controladoras, a primeira placa que aparece aqui é a gloriosa placa de vídeo. Essa placa de vídeo, como vocês podem observar, lembra que eu comentei que as placas de vídeo mais modernas, elas tinham os coolers próprios delas? E aqui eu até mostrei também a parte de aparência, que no painel de controle, na opção vídeo, ele aparece para mim, né? Então, por exemplo, aqui vocês percebem que é uma placa de vídeo moderna, até pela resolução de 1440 por 900 pixels. Legal. Continuando aqui, nós temos a placa controladora, a placa de som. Minha voz já está indo embora. A placa de som, nós temos aqui os conectores. Lembrando que quando você vê essa placa de som conectada, ó, aqui são as vias. Essas vias aqui, ó, elas são conectadas no barramento. Só de olhar isso aqui, eu já sei que essa placa de som que está aqui é um barramento PCI, tá? Lembra que o chanfro era menor, aqui ó, o corte aqui, ó, o chanfro também aqui. Lembra que eu falei que ele era bem menor aqui? Essas vias conectam lá naquele barramento e a única coisa que o usuário enxerga é essa parte aqui, né, ó, que fica bem a parte de trás da placa do gabinete, no caso. E aqui eu tenho os conectores, onde eu coloco o fone, a caixa de som, entre outros. Tenho também a placa de rede. Eu separei aqui para vocês um modelo com fio e um modelo sem fio, né? Nesse modelo com fio, eu tenho a abertura para o conector RJ25. Esse conector RJ25, aqui fica as luzinhas onde fica a transferência. Então, falando que as informações estão entrando e saindo, né? Essa velocidade sempre em bits por segundo, tá? E ao lado
Nós temos uma placa de vídeo wireless, como eu já tinha dito anteriormente, sai de cena o conector RJ45 e entra em cena a antena, tá? Essa antena, lembrando que ela é maleável, ela inclina para cá, ela inclina para cá, tá? Então, a placa de rede é o que te permite a conexão com rede, né? Fazer com que o seu computador atue em rede. Sendo na empresa, por exemplo, tem uma impressora no departamento e 4 computadores. Você precisa conectar essa impressora em rede, os computadores estarem conectados em redes. Isso só acontece graças à